2 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 5, começando no primeiro, diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E vamos orar. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, Deus grandioso em obras, maravilhoso em conselhos e magnífico em poder, que é o Senhor. Nós estamos agradecidos ao Senhor pela palavra que temos do Senhor em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor ela é lâmpada para os nossos pés e é também luz para o nosso caminho. Estamos graças ao Senhor porque nós habitamos em um país em que se prega com liberdade. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto na pregação, para que ele nos traga mais uma vez a palavra do Senhor de forma clara e sucinta, e que todos nós possamos estar a ouvir com fé, para que possamos sair essa noite daqui verdadeiramente edificados espiritualmente. São esses pedidos que fazemos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos sentar esta noite e vamos manter nossas Bíblias abertas para o texto que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 3. E deixa eu pedir, dá para você baixar um pouquinho aqui o volume, está um pouquinho alto, eu não quero causar desconforto a ninguém logo mais. Mas nós lemos um texto aqui onde o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, o seu filho na fé, e ele está descrevendo eventos, descrevendo os últimos dias, o que vai acontecer nos últimos dias. Nós podemos ver isso no versículo 1, sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos, realmente os últimos dias serão dias trabalhosos, darão trabalho, darão do que falar, do que fazer. Não resta dúvida alguma que nós estamos de fato vivendo, nos nossos dias de hoje, os últimos dias. É só você ligar a televisão, ouvir um noticiário no rádio, abrir uma manchete, uma revista. É só a gente ler e ficar a par das guerras, das doenças, dos terremotos que estão assolando o mundo, nação se levantando contra nação. O alastramento que nós vemos recentemente, inclusive no Brasil, dos muçulmanos. E não pense você que isso é algo novo, não pense você que isso é algo que não já foi anunciado. O alastramento do mundo, não é só no Brasil, não, do mundo, ele está acontecendo em preparação para o final dos tempos. Se você é salvo, se você tem Cristo como seu Salvador, você não tem do que se preocupar, porque você não vai estar aqui no fim dos tempos, nós vamos estar no céu. Jesus vem arrebatar os seus, mas a Bíblia é clara que fala que depois do arrebatamento vai vir um período de tribulação, de grande tribulação, e o povo judeu e o povo cristão vai ser caçado como animais e vai ser morto, massacrado. Aí eu pergunto, quem hoje é o grupo de pessoas que já estão fazendo isso? São os muçulmanos. O problema é que geralmente os muçulmanos estavam até relativamente poucos anos atrás nos países muçulmanos. Hoje eles têm se espalhado pela Europa, e olha a bagunça que está a Europa. Eu cresci na Inglaterra, é um país irreconhecível, não é o mesmo país que eu conheço. Os problemas na Europa, nos Estados Unidos, na África, na América do Sul já está começando, na Austrália. Ou seja, não é uma coisa só no Brasil, é no mundo inteiro. Por quê? Estão exportando esse tipo de pessoa, com esse tipo de mentalidade, justamente para preparar o mecanismo para a grande tribulação, para ver a perseguição do povo judeu. Quem é salvo vai para o céu, mas quem não é salvo e for salvo durante a tribulação vai ser perseguido.
Então você que não é salvo hoje, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Se você acha que é complicado, difícil, não é prático, não é conveniente ser salvo agora, muito mais inconveniente vai ser depois do arrebatamento. Porque você vai ter esses doidos aí que já estão caçando, crucificando, degolando, massacrando os nossos irmãos na fé. Já está acontecendo lá no país deles, mas eles estão espalhando. Esses ataques terroristas nada mais faz parte do que a religião deles. Mas não é isso que eu quero falar esta noite. Eu só estou dizendo isso para apontar para o fato que nós estamos vivendo nos últimos dias. Está tudo ficando pronto, a tecnologia existe já hoje, para muitas coisas que não poderiam ser preenchidas no passado, hoje podem. Então eu quero dizer isso, é que Paulo está falando para Timóteo aqui sobre os últimos dias, e nós estamos nos últimos dias. Essa descrição que Paulo dá dos dias trabalhosos, que a gente vê no versículo 2 e versículo 4, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Isso já existe. Isso já é uma realidade. Você não precisa olhar muito longe para encontrar pessoas, não poucas pessoas, que se encaixam nesse perfil. Então isso aqui já é uma realidade. Agora o interessante é o versículo 5, onde a gente lê o seguinte: tendo a aparência de piedade. Aparência de piedade. A palavra piedade no dicionário era definida da seguinte forma: devoção e amor pelas coisas religiosas. Religiosidade. Aqui ele está falando de pessoas que têm esse perfil terrível, sabe? Você vê aqui coisas, amor próprio, avareza, orgulho, blasfêmia e assim por diante. Mas são pessoas que, apesar de terem isso no coração, apesar de serem assim, elas têm uma aparência de religião, de devoção. Ela tem uma aparência externa de religiosidade. E nós temos que ter cuidado para nós não nos associarmos com tais tipos, mas também para nós não sermos. Para que eu e você, nós não sejamos essas pessoas que o apóstolo Paulo aqui está falando. Então cuidado. Muito cuidado. Hoje eu quero trazer uma mensagem no tema Vivendo de Aparências. Vivendo de aparências. E note aqui no versículo 1, sabe porém isto: Deus quer que você e eu saibamos do que eu vou falar esta noite. Esse trecho que nós lemos foi escrito com isso em mente. Sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, e aí descreve. Então Deus quer que nós saibamos disso. Isso foi escrito. Porém, sabe, porém, isto. Então quero hoje falar sobre vivendo de aparências. Olhe comigo para o versículo 5. Tendo aparência de piedade. Nós vamos fazer uma autópsia aqui, um exame no versículo 5. E vamos começar com a primeira frase do versículo. Tendo aparência de piedade. Estamos falando aqui, Paulo está falando aqui, não de pessoas mundanas. Paulo não está falando aqui de pessoas que compõem o mundo, pessoas que estão lá no mundo. Paulo está falando sobre pessoas que professam e têm a aparência. São pessoas que provavelmente frequentam igrejas. São pessoas que talvez tenham uma Bíblia. São pessoas que professam e exteriormente têm a aparência de piedade. Tendo aparência de piedade, está escrito aqui. Essa palavra aparência é a palavra grega morphoses. A palavra morphoses, ela significa a forma ou formato. A forma ou formato, ou seja, é algo que trata do exterior. É por fora. É o que você enxerga. É a forma de alguma coisa.
E o interessante é que no dicionário português a palavra aparência diz o seguinte: configuração exterior de alguém ou de algo. Mais uma vez, é a parte externa, é o que está à mostra. E continua a definição no dicionário português: aquilo que se mostra imediatamente ou o aspecto. É aquilo que você vê de primeiro, de imediato. É aquela primeira impressão que você tem. Essa pessoa é muito piedosa, essa pessoa é muito religiosa, essa pessoa é até um cristão, talvez. É aquele primeiro aspecto, aquela primeira impressão que lhe causa, mas continua. A terceira definição da palavra aparência no dicionário português é exterioridade enganosa, falso indício, ilusão. Paulo está falando aqui de pessoas que estão causando uma ilusão, estão causando um exterior enganoso e falso. Eles têm a aparência de piedade. Aparência. Mas você ter aparência de alguma coisa não quer dizer necessariamente que aquilo é a realidade. Tendo aparência, eles mostram e dizem e falam, mas não são genuínos. Não são de verdade. A gente sabe da veracidade de alguma coisa pelo fruto. Pelo fruto. Mateus 7, versículo 17. Jesus falou: assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos, frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então veja bem, aqui Paulo está falando que tem pessoas que eles têm a aparência de piedade, eles têm o exterior piedoso, eles têm aquela primeira impressão, mas o fruto, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniador, incontinente, cruéis, sem amor, traidor, obstinado, orgulhoso, amigo dos deleites, inimigos de Deus. Esse é o fruto. Esse é o fruto. A árvore pode parecer linda, mas e o fruto? Certa vez Jesus estava chegando numa cidade, ao longe ele viu um figueiro. Vocês conhecem bem a história. E ele foi no figueiro procurar figos. E ao se aproximar do figueiro, ele inspecionou o figueiro e não encontrou nenhum fruto. E ele amaldiçoou aquela figueira que secou. O fruto. O importante não é tão somente a aparência. O ideal é quando a pessoa tem a forma externa por dentro e não só por fora. A mudança interna, quem muda é Deus. A mudança por fora, qualquer um muda. Qualquer um pega uma Bíblia aqui, ó, bota embaixo do braço e sai dizendo: Pai do Senhor, glória a Deus. Qualquer um faz isso. Qualquer um pode se vestir de crente, bota uma gravata, ou seja lá o que for, e sai por aí. Por fora é muito fácil. Você frequentar uma igreja, outra, essa e aquela, mas o importante não é a aparência de piedade que eu e você tenhamos, o importante é o fruto que nós estamos dando. O importante é não ter aquilo que Paulo aqui descreveu para Timóteo. Essas pessoas têm a forma externa, mas por dentro não bate com o externo. Eles têm aparência, mas o interno não bate com o externo. O legítimo de Deus é sempre por dentro. E quando Deus muda por dentro, isso reflete no externo. A mudança interna reflete no externo, mas nem sempre isso é verdade no oposto. Essas pessoas aqui, elas tinham aparência de piedade. Não eram piedosas, tinham aparência. Elas tinham um aspecto. Elas tinham a ilusão, criaram a ilusão de que eram piedosas. Mas pelos seus frutos nós conhecemos que de piedosas elas só tinham a aparência. Só tinha a aparência. O ideal é a gente
seguir externamente a mudança interna. É a mudança interna refletir no externo. O fruto dessas pessoas, todo mundo vê. Não era nada bom. Então cuidado. Cuidado para que nós não estejamos também vivendo de aparências. Não estejamos nós dizendo, ah sim, eu sou da igreja tal. Ah sim, eu sou crente. Ah sim, eu creio em Deus. Eu até cumprimento, irmão, irmã, paz do Senhor, eu até tenho uma Bíblia lá desse tamanho. Nunca abri, mas está lá em casa. Se eu abrir, faz... Tem que botar óleo. De tão enferrujado que está aquele treco, porque ninguém abre aquilo para ler. Viver de aparência. Tem muita gente que leva o nome de crente, mas só é na aparência. É só por fora. Estão vivendo de aparências. Cuidado. Cuidado com viver de aparência. Para que você não seja um deles. Versículo 5, mais uma vez. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A palavra eficácia é a palavra grega dunamis. A palavra dunamis, ela significa e é traduzida em outras partes do Novo Testamento como poder. É daí que nós temos a palavra dínamo, que gera força, gera energia elétrica no caso. Mas dunamis é uma palavra que geralmente no Novo Testamento é traduzido como poder. Aqui está dizendo negando o poder, negando a eficácia. Essa eficácia está falando sobre o poder de fazer, o poder de dar resultado, o poder de dar fruto, o poder. Eles estão negando. Essa palavra negar é a palavra arneomai. Essa palavra negar significa contradizer. É interessante. Contradizer. Se eu falo uma coisa e você fala uma coisa ao contrário, você está me contradizendo. Aqui está dizendo, o que Paulo está dizendo é que eles têm aparência de piedade, mas estão contradizendo. Estão negando, contradizendo o poder. O poder de quê? Você pergunta. Tendo aparência de piedade. Eles estão negando o poder da piedade. O poder da piedade. Antes de eu explicar para você o que quer dizer a palavra piedade, deixa eu dizer isso aqui. Os nossos atos e nossas atitudes, elas podem negar ou contradizer o poder de Deus. Se você fala que você é um filho, uma filha de Deus, se você fala que o Espírito Santo está na sua vida, se você fala que você segue a Cristo, mas a sua vida não reflete isso, você está dizendo na realidade que o poder de Deus, a eficácia de Deus é nula. Você está contradizendo, você está negando a eficácia através das nossas palavras. O que eu e você fazemos, fala muito mais alto do que o que nós falamos. Pense nisso. Não é o que você fala que vai impactar o mundo, é o que você faz. Não adianta você chegar para sua esposa e falar, meu bem, eu lhe amo. Aí depois você a ofende, a insulta, a trata mal, a ignora. Adiantou falar, eu lhe amo? Do que adianta falar para o seu filho, filha, você é a coisa mais importante para mim, mas você não tem tempo para ele, você não tem paciência com eles, você não tem devoção para com eles. Você pode falar que ama até ficar rouco. Do que adianta você dizer, Deus é a coisa mais importante da minha vida, mas eu não tenho tempo para ler minha Bíblia, para orar, para falar sobre Ele, para ir para a igreja, ou evangelizar, eu não tenho tempo para isso. Vem cá, então, o que você faz ou deixa de fazer vai falar muito mais alto do que você fala, do que eu falo. Essas pessoas aqui, elas tinham uma aparência de piedade, mas elas estavam negando, elas estavam contradizendo essa piedade pelas suas ações. Quem vive de aparência está negando e contradizendo e declarando a ineficácia do poder de Deus, a falência da palavra de Deus. Em efeito, dizem que não adianta a piedade,
Não adianta, a piedade não tem poder nenhum, e você estará zombando de Deus. Zombando de Deus. Pastor, que poder? Poder de quê? Mas negando a eficácia dela. Essa dela se refere a quê? Essa dela se refere à piedade. Nós estamos negando o poder, negando a eficácia da piedade. A palavra piedade é a palavra grega Eusébia. Conhece alguém chamado Eusébio? Pois é, o nome dele quer dizer piedade. Piedade significa santidade. Piedade literalmente significa deusdade. Essa palavra não existe? Eu acabei de inventar lá. Piedade quer dizer ser como Deus. Ser parecido com Deus, estar na mesma página de Deus, ter o pensamento de Deus, olhar e enxergar como Deus olha e enxerga. Isso quer dizer piedade. Tanto, o que significa, o que é o oposto de piedade? Impiedade. Impiedade é o quê? É pecado. Aí que tem a palavra ímpio, impiedade. Então, para você ser piedoso é o oposto de ser ímpio. O oposto de ser ímpio é você ter uma vida que reflete o caráter de Deus, que brilha a luz de Deus. E quando nós contradizemos e negamos através dessa duplicidade, a gente fala uma coisa, a gente apresenta uma coisa, mas no nosso caminhar, no nosso dia a dia, nos nossos tratos e conversações com as pessoas, nós estamos negando, contradizendo. Quem aqui já fez algum negócio, comprou, vendeu, contratou, fazer um serviço com algum crente, e esse crente lhe decepcionou, não fez o serviço como era para ser feito, ou falou que fez e não fez? Certa vez eu tive um problema com a máquina de lavar roupa lá em casa, chamamos um rapaz, não conhecia ele, ele veio e ele se apresentou como sendo um crente, tinha toda a aparência de piedade, só que negou a eficácia, muito cheio de glória a Deus e blá blá blá, e varão e servo do Senhor, aquela coisa toda, muito impressionante. Mas como eu sou vacinado, eu fiquei assim, ó. Tem a expressão fé demais, cheira mal. Pense nisso. Quando você vê alguém com tanta fé assim, quer compensar por outra coisa. Moral da história. Depois de levar uma boa quantidade de dinheiro meu, não consertar o problema, chamamos um outro rapaz. Esse outro rapaz, se ele era crente, salvo, cristão, espírita, nunca fiquei sabendo. Ele consertou. E ele me informou que a peça que o outro falou que tinha trocado, não tinha trocado coisa nenhuma. Ele cobrou. O irmão, me cobrou. Me cobrou o serviço, uma peça que ele nunca trocou, porque a peça estava original ainda. Então entenda. Pessoas que têm aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Porque eu fiquei muito mais impressionado com o testemunho naquele segundo profissional, que eu nem sei, eu não sei nada dele. Mas não seria melhor ele ter chegado lá e falar, olha, é o seguinte, eu sou um servo de Deus, e fazer um trabalho honesto e correto. Se eu não fosse salvo, aquilo teria poder de um testemunho para mim, de dizer, sabe de uma coisa? Eu gostei da aparência de piedade desse rapaz. Quando eu vim a Cristo em 1991, algo que testemunhou para mim foi justamente a piedade que eu vi na vida do pastor Júlio Marcelo Ferreira dos Santos. Lá em Londres, na Inglaterra, missionários, ele e a família estavam em Londres para aprender inglês. Ele já esteve aqui, muitos de vocês o conhecem. Até hoje está na Austrália. Algo que me chamou a atenção foi justamente essa aparência de piedade. Mas não era só aparência, não era uma ilusão, não era algo externo, não era uma coisa falsa, era legítimo. E eu vi como ele tratava a esposa, e a esposa tratava ele, e como eles tratavam as filhas, e as filhas tratavam eles, e aquilo teve um poder, aquilo tinha eficácia, que me abriu o coração, me abriu os olhos, me abriu a mente, para ouvir o Evangelho.
Porque tendo aparência de piedade, mas negando eficácia, é quando você só tem a casca. Você só tem o blá blá blá. Você só tem aparência, ilusão, mas as suas atitudes e as palavras, elas negam o poder. Uma vida piedosa, legítima, piedosa até o osso, é poderoso. Um testemunho poderoso pode fazer grandes coisas. Um testemunho poderoso nós podemos ter. Jesus falou que devemos deixar nossa luz brilhar, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tem muita gente que não brilha a luz, ninguém vê boas obras, porque é só ilusão, é só aparência, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia daquela piedade. É só isso, ó. Cuidado para eu e você não sermos esse tipo de casca oca, que só tem aparência, mas não tem um poder. Quando vivemos uma vida de piedade e santidade, nós temos um entendimento mais completo. Quando nós vivemos uma vida piedosa, nós compreendemos e entendemos perfeitamente a palavra de Deus. Jó 28, versículo 28 diz assim: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Essa palavra inteligência quer dizer entendimento. Apartar-se do mal. Você quer ter inteligência espiritual? Aparte-se do mal. Quem não se aparta do mal, ou seja, quem não tem uma piedade legítima, quem tem uma piedade que é só de boca para fora, é só para enganar, é só a fachada, é só a casca, é só a capa, é só a máscara, essa pessoa não tem inteligência, ela não tem entendimento. Salmo 111, versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De novo, bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. Quando nós vivemos uma vida piedosa, nós estamos cumprindo os mandamentos de Deus. E quem cumpre os mandamentos de Deus, tem bom entendimento. Sabe que muita gente tem dificuldade de entender a palavra de Deus? Se você não é salvo, a Bíblia fala que a Bíblia lhe parece loucura. Mas mesmo para quem é salvo, tem muito salvo que não consegue ter uma percepção, um entendimento profundo, perfeito, completo da palavra de Deus, porque não se apartam do mal, porque não cumprem os mandamentos. A Bíblia fala, quem cumpre os mandamentos tem um bom entendimento. Aquele que se aparta do mal tem inteligência. Essa palavra inteligência é uma palavra interessante. Essa palavra inteligência, ela significa ler entre as linhas, literalmente. Inter. O que é inter? Você está entre. Legência vem de leger, de escrever e ler, ser legível. Inteligência quer dizer que você pode olhar para uma situação e você consegue ler entre as linhas. Você consegue ver o que está de fato atrás daquela situação. Você ter discernimento para entender e saber o que fazer. Isso quer dizer inteligência. E a Bíblia fala que apartar-se do mal é inteligência. E não se apartar do mal é burrice. Pastor, você está me chamando de burro? Eu não, você está se chamando de burro. Eu não chamei ninguém de burro. Agora a Bíblia fala que se apartar do mal é inteligência. Então se eu e você não nos apartamos do mal, então nós não somos inteligentes. Nós somos o quê? Burros. Diga comigo, burros. Não, estou brincando. Diga, somos burros, pastor. Pois é. Negando eficácia é aparência sem poder. Você tem aparência. Tem muita gente que fala, eu sou crente. Mas a vida daquela pessoa diz o contrário. O seu Deus é o Deus da paz, não é? É. A sua vida não tem paz, não tem harmonia. O seu Deus é o Deus da santidade, né? A sua vida não tem santidade. Aparência sem eficácia é aparência sem poder. E aparência
sem poder, negando eficácia, não dura. Não dura. Aquela pessoa que coloca máscara, mas é só a máscara, é só a capa, mais cedo ou mais tarde a máscara cai. A máscara cai. A máscara não dura. Não há nada encoberto que não será o que Jesus falou? Descoberto. A máscara cai. Não dura. Não dura e não tem poder. O que tem poder é a mudança interna que Deus quer operar na sua vida se você o deixar. Olhe comigo ainda no versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. Destes, afasta-te. No dicionário português, a palavra afastar diz o seguinte: distanciar-se de alguém com quem se tinha alguma convivência. 2. Desviar-se, distanciar-se de alguém, desviar-se. 3. Remover-se. A palavra de Deus é clara e enfática. Distancie-se, desvie-se, remova-se. Afasta-te. Afasta-te. Porque se nós não nos afastarmos, nós seremos tragados. Nós seremos envolvidos. Nós seremos enlaçados. Note bem. Quem está dizendo afasta-te não é o pastor Roberto. É Deus. Não sou eu que estou dizendo. É Deus. Pastor, como que eu me afasto? Distancie-se, desvie-se e remova-se. Se você está perto, crie distância. Se você está longe, desvie-se antes de chegar perto. Se você está no meio, remova-se. Não é tão complicado, gente. Não estou dizendo que é fácil, mas não é complicado. Afasta-te. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você mantém companhia. Cuidado. Porque Deus não está aqui querendo cortar o seu barato. Deus não está aqui querendo estragar a sua festa. Não, Deus está querendo nos poupar. Deus quer o melhor para a gente. E se a gente acreditar que Ele quer o melhor para a gente, Ele sabe o que é melhor para a gente, então vamos ter cuidado. Porque isso vai nos envolver, vai nos sugar, e nós vamos acabar num lugar onde você pensava que nunca chegaria. Mas você chega lá. Você vai acabar sendo como um deles. E as pessoas vão se afastar de você. Você vai para o outro lado, como eu disse. Se afaste e cuidado para você não se tornar um deles. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. O que mais a Bíblia fala sobre esse tema de afastar? Segundo Tessalonicenses 3, versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, veja bem, mandamos. Não está dizendo sugerimos, seria bom, não, mandamos. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Note bem a palavra irmão. Aqui não está falando para se apartar do mundo. Está falando para se apartar de alguém que é irmão. Ué, pastor, mas então o irmão pode andar desordenadamente? Bom, se não pudesse, a Bíblia não estava mandando se afastar dele, né, gente? Sabe, tem muito lugar por aí que prega que o crente, quando peca, ele perde a salvação. Então me explica esse versículo aqui. Andar desordenadamente quer dizer andar pecaminosamente. E a Bíblia está dizendo que ele é um irmão. Irmão. Por que irmão? Porque tem o mesmo pai. Porque é nascido de Deus, é salvo. Então veja, aqui não está dizendo se afastar das pessoas do mundo que são assim, é se afastar de pessoas que são irmãos, mas que andam desordenadamente.
aparteis. Aparteis. Mesma coisa de afastar. 1 Coríntios 5, versículo 11. 1 Coríntios 5, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, mais uma vez, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Eu já falei isso antes, a igreja em Corinto era uma igreja problemática. Lá tinha irmãozinho, que eles eram devassos, avarentos, idólatras, maldizentes, beberrão, roubadores. Uau! Eu não quero competir com Corinto, gente, a igreja em Corinto. Mas aqui está dizendo que nós não devemos nem ainda comais. Esse nem ainda comais quer dizer, nem coma com ele. Não tenha comunhão com ele. Não vá na casa dele, não receba na sua casa. Não quer dizer para expulsar ele da igreja, quer dizer, não tenha comunhão com ele. Não está dizendo para botar ele da igreja para fora. Lugar nenhum na Bíblia você vai ver isso. Ah, mas tem igreja que faz. Eles vão ter que explicar para Deus por que fazem. Porque na palavra de Deus não tem. Não tem. Agora, se o irmão quer sair, aí o problema é dele. Se o pecador, o devasso, o beberrão quiser sair, aí é com ele. Mas a igreja expulsar alguém, isso não existe. Mas devemos o quê? Nem ainda comais. Então não é para a gente ficar assim com ele. Ah, pastor, mas o irmão, digamos aqui, deixa eu ver aqui, o Zidane serve. O Zidane está cometendo erros grotescos. A Bíblia fala que eu não devo ter comunhão com o Zidane. Por quê? Ficar com raiva dele? Não, eu não vou ter comunhão com ele por amor a ele. Para ver se ele é tocado pela nossa falta de comunhão e é levado a se arrepender e mudar e limpar a vida devassa que ele obviamente leva. É o que dizem, irmão, não sei se é verdade, mas é o que dizem, é o que está na boca do povo. Então entenda, a pior coisa que o irmão pode fazer para outro é apoiar o outro irmão no pecado. Se tem um irmão em pecado, a pior coisa que se faz é ir lá e falar, deixa para lá, irmãozinhos, não é besteira, todo mundo está fazendo isso. Hoje em dia é normal. É tão ruim quanto um pai, uma mãe que não disciplina o seu filho, sua filha quando ele erra. A Bíblia fala que a vara da disciplina vai tirar a estutícia do coração da criança. A Bíblia fala que o pai que poupa a criança da vara não o ama, o odeia. É a mesma coisa aqui na igreja. Se tem um irmão que está em erro, está em pecado, a pior coisa que tem é a gente ficar apoiando ele, passando a mão na cabeça. Ligue não. Está aqui dizendo. Se aquele dizendo-se irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem ainda comais. Não tenha comunhão com ele. Não tenha comunhão com ele. Efésios 5, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. A palavra comunicar, ela vem de comunhão. Comunicar vem de comunhão. Comunhão. Nós não devemos ter comunhão, não devemos comunicar com as obras das trevas, devemos condenar. Se tem um irmão em erro, que tem aparência de piedade, mas negando a eficácia, ou seja, ele fala uma coisa, mas faz outra, nós devemos condenar, não condenar o irmão, condenar as coisas. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Condenar as obras das trevas, não o pecador, mas as obras das trevas. Para ver se a gente resgata o pecador. O problema hoje em dia é que muita igreja condena a pessoa, expulsa a pessoa, rejeita a pessoa, odeia a pessoa. Não, a Bíblia manda a gente condenar as obras das trevas. Sabe o que é isso? É falar a verdade. Falar, isso está errado.
Isso que está fazendo é errado. Muitas vezes, o pastor fala alguma coisa na mensagem, e aquilo ofende, pastor, você está me ofendendo, você falou numa coisa que, quem contou para o senhor? Eu não sei quantas vezes já viram para mim, quem disse para o senhor que eu estava? Ninguém me disse nada. Eu não vou vir mais nessa igreja porque alguém está contando para o pastor os meus podres. Só se for o Espírito Santo de Deus, porque ninguém vem me contar nada de você. Está se entregando, irmão, está se entregando. Mas sabe o que é isso? É condenar as obras. Condenar as obras. Aqui nós lemos: se tem algum irmão devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Eu vou dizer o quê? Não, bobagem, deixa para lá. O que é isso? É besteira? Não. Condenar as obras. Romanos 16 e versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Mais uma vez, desviai-vos. O interessante é a palavra noteis. Essa palavra noteis é a palavra grega skopio. A palavra skopio quer dizer ficar de olho. Aí que a gente tem telescópio, microscópio. Ver pequeno, ver pequeno ou ver longe. Skópio literalmente quer dizer fique de olho. Fique ligado. Note. Esse notar não é só você ficar de olho, todo mundo deve ficar de olho. Todo mundo. Olha, gente, o Zidane, ele está fazendo isso, que a gente tem um vídeo, tem uma foto, tem testemunha, tem tudo. Pronto. Para quê? Para todo mundo ficar de olho e todo mundo se desviar dele. Não com raiva dele. Uma de duas coisas vai acontecer. Ou o Zidane vai criar vergonha na cara. Não que você não tenha, mas... E vai se consertar. Ou sabe o que ele vai fazer? Botar um bico desse tamanho, sair pelaquela porta e não vai voltar nunca mais. Mas a decisão de sair por aquela porta e não voltar nunca mais, foi de quem? Foi dele. Nós devemos apontar o erro, apontar as obras das trevas, cortar a comunhão, se desviar, se afastar, pelo bem dele. Agora, se ele decidir sair para aquela porta, porque ninguém me ama nessa igreja, e sair daqui com um bico desse tamanho, para nunca mais mostrar as caras aqui, já tivemos casos assim, não poucos. Estamos aqui há 12 anos, você imagina. Mas nunca ninguém foi expulso dessa igreja, ninguém nunca ouviu as palavras, vai embora e não volte mais. E nunca vão. Enquanto eu for pastor dessa igreja, nunca vão. Se o dia que acontecer e eu não for, eu volto e toco fogo em tudo isso daqui. Tá aí um aviso. Ou assombrar, um dos dois. Assombrar todo mundo aqui. Isso não existe, pastor, eu sei. Os que vivem de aparência, negando a piedade, se encaixam direitinho com o perfil que nós lemos do versículo 2, 3 e 4 de 1 Timóteo 3. Se encaixa direitinho. Nós temos que nos afastar. Nós temos aqui, fala, destes afasta-te. Não fala deste converse. Afasta-te. Afasta-te. Por quê? Para você se proteger. Você se proteger. E para você ajudar a pessoa. Você ficar passando, alisando a cabeça de um pecador, não vai resolver nada. E se a pessoa não fosse consertar, não fosse submeter a disciplina eclesiástica, e disciplina eclesiástica é isso, é você remover comunhão. Não é você proibir a pessoa de frequentar culto, proibir a pessoa de tomar ceia. Onde é que está isso na Bíblia? A Bíblia fala, examine-se pois o homem a si mesmo. A pessoa que decide se vai tomar ceia, não eu, não a igreja, não o pastor. Então tem muita disciplina eclesiástica por aí que não tem nada a ver com a Bíblia. Disciplina eclesiástica é você remover comunhão. Ou a pessoa se arrepende e volta, se endireita para com Deus, ou ela sai.
Mas sai porque quis. Porque não quer, se recusa a tratar do problema. Estou errado, eu sei, não vou mudar. Tudo bem. Não sou eu que vou forçar você a mudar nada. Atitudes e corações que devem ser mudados esta noite. Há pessoas das quais nós devemos nos afastar. O meu avô tinha um ditado: passarinho que voa com morcego dorme de cabeça para baixo. Isso é verdade. Você não tem como andar com porcos e não se sujar na lama. Não tem. Não tem. Você não tem como andar aqueles que têm aparência de piedade, mas negando a eficácia, e sair ileso, não influenciado, contaminado. Você vai acabar mudando de time. Você vai acabar mudando de lado. A escolha é nossa. A decisão é nossa. E vamos orar. Amado Pai, obrigado